O Clube do Remo tem uma nova contratação aí em mira já, tá bom? Um substituto ali de um jogador muito importante para o Clube do Remo, e tu vai ficar sabendo disso aqui nesse vídeo de hoje. Vai ficar sabendo também sobre alguns jogadores aí que não se destacaram no Clube do Remo, mas aí fora estão se destacando. A gente vai comentar sobre 2 deles, beleza? E um importante jogador também que tá fora do clube, né? Vai ficar fora desse paraense, lesionou-se ali, vai ter um tempo de recuperação que, na minha opinião, é bem longo, tá? Mas o fato é que ele vai ficar já fora do paraense. Mas antes de tudo, antes de comentarmos sobre isso, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e deixe seu like. A gente está quase chegando a 2 mil inscritos, então conto com você aí para atingirmos essa marca importante. Muito obrigado. Vamos pro vídeo. A primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que o Renan Gorni, lembram dele? O Renan Gorni passou pelo Clube do Remo, fez ali uns gols, foi ali conhecido como o artilheiro ali da Série B pelo Clube do Remo, e ele foi ali pro Confiança, né? Alguns até achavam que o Renan Gorni ia continuar no Clube do Remo, né? Porque ele poderia ser muito útil na Série C, mas ele de fato foi ali pro Confiança também jogar a Série C, porque para quem não lembra, o Confiança foi rebaixado para a Série C. E tá, por que eu tô trazendo o nome do Renan Gorni aqui? Porque por mais que o Renan Gorni tenha passado pelo Clube do Remo, ele não se destacou, né? Assim como a gente gostaria. Fez alguns gols ali na Série B de fato, mas não se destacou. A gente ficou tanto ali sem jogadores que tinham costume de fazer gol de fato, sem goleadores, ali sem um centroavante de ofício, de fato, que acabou que o Renan Gorni foi o que mais fez gol pelo Remo na Série B, né? Se eu não me engano, ali 5 gols, então terminou sendo o artilheiro do Clube do Remo pela Série B, para vocês verem a carência do Clube do Remo na Série B. Então, quando a gente faz algumas críticas, né, ao planejamento que foi feito na Série B, inclui-se isso. Mas o Renan Gorni não se destacou, fez 5 gols ali na Série B e fez ali alguns gols também no Paraense, né, que somaram ali 9 gols ao todo. Só que o Renan Gorni foi pro Confiança, ainda nem começou a Série C, ele tá jogando ali o campeonato, né, estadual, enfim, do Confiança, e até agora o Renan Gorni, né, acumulou ali 7 jogos, nesses 7 jogos fez 8 gols, tá bom? E 0 assistências, ou seja, ele tá quase batendo o que ele fez no Clube do Remo ali em pouquíssimos meses, tá bom? 8 gols em 7 jogos, que é uma marca impressionante. Não se destacou no Clube do Remo, mas enfim, eu quero comentar um pouco sobre esse negócio do jogador não se destacar no Remo, mas quando sai, se destacar, beleza? Mas isso um pouco mais pro final. O segundo caso, que é o caso mais grave, na minha opinião, foi um jogador que teve uma passagem apagadíssima ali, tanto que teve um diretor aí do Clube do Remo falando que quando ele começasse a fazer gol pelo Clube do Remo, não ia parar de fazer gol, mas a gente viu exatamente o contrário, né? O jogador não se destacou, foi apagadíssimo, e quem que eu tô falando é do Edson Cariús. Lembra dele? Talvez você nem lembre pela passagem apagada do Cariús. Mas o Cariús é um centroavante, né, que veio do Ferroviário e voltou após isso, né, após aquela passagem apagadíssima pelo Clube do Remo, para o Ferroviário. E só esse ano, né, nesse início de ano, o Edson Cariús tem as seguintes marcas, né? 12 jogos, nesses 12 jogos ele fez 8 gols e já deu uma assistência. Para vocês verem a disparidade, a diferença, no Clube do Remo ele fez 19 jogos e 2 gols apenas, enquanto no Ferroviário, né, só esse ano, início do ano, 12 jogos, 8 gols e uma assistência. Então é uma disparidade absurda. E é uma coisa que muitos torcedores falam, né, comentam por aí. Pode ser um pouco engraçado até esse fato, mas é uma coisa que acontece e a gente tem constatado cada vez mais, que é uma coisa chamada remisse. Um jogador ele vem, não se destaca aqui, mas nos outros clubes parece que ele se destaca, né? O próprio caso agora recente também com esses é o Neto Moura. Tá? Talvez até você nem lembre do Neto Moura, mas o Neto Moura jogou ali a Copa Verde pelo Clube do Remo, tá bom? Ele veio para cá, um meia apagadíssimo, uma passagem quase ínfima, nula, fez o único gol que foi na Copa Verde, ali contra o Galvez, aqueles 9-0. E o Neto Moura ali tá tendo uma passagem ali notável pelo Mirassol nesse Campeonato Paulista, né? Notável pelo Mirassol. E a gente sabe que o Campeonato Paulista ele é um nível assim a mais. É difícil, né? As coisas são mais complicadas, mas ele tá tendo uma participação melhor do que ele teve na Copa Verde. Que mesmo na Copa Verde, que era uma competição de nível baixo comparado ao Paulistão, o Campeonato Paulista, ele teve uma passagem apagada aqui. Então é incrível como alguns jogadores que a gente acha que tem qualidade de fato, como foi o caso do Edson Cariús, né, que muitos torcedores falavam que ele ia se dar bem no Clube do Remo,
próprio diretor, como eu falei, falando que ele ia fazer gol e não ia parar de fazer gol, ia se identificar aqui. O próprio Edson Cariús aí se destacando no Ferroviário, enquanto aqui não deu certo. Enfim, foi uma passagem nula, né? E o Renan Gorni, que por mais que tenha feito algumas participações imprescindíveis ali no Clube do Remo, né? Eu particularmente não vejo a passagem do Renan Gorni como deletéria no Clube do Remo, mas que em poucos jogos tem se destacado mais ali pela confiança do que pelo Clube do Remo. Então, alguma coisa faz com que esses jogadores, né, que detenham certa qualidade, que têm certa qualidade, detêm nessa qualidade, eles não consigam jogar aqui. E o que seria isso? Aí eu quero que vocês comentem. É a panelinha? É o clima do Clube do Remo? São os funcionários? Alguma coisa acontece, porque não é possível. A gente já viu isso ao longo da história muitas vezes. E esses daqui, né, esses três, foram 3 casos que eu queria comentar aqui com vocês. Outro assunto, mas que também envolve jogadores um jogador, no caso, que se destacou por outras equipes, mas que chegou aqui e não fez uma passagem tão brilhante, né, quanto em algumas outras equipes, é o caso do Felipe G2. Tá? E aqui eu não vou falar os números do G2, enfim, e tudo mais, mas eu queria comentar com vocês que o G2 ele apresentou novamente uma lesão. No último repá que houve 1-1, o G2 ele entrou ali no jogo, saiu logo no primeiro tempo e ele ali foi às suas redes sociais comentar, eu joguei, mas eu joguei, né, mesmo sentindo algumas dores e tive que aplicar, enfim, algumas coisas aqui para poder jogar, enfim, e não deu, saiu no primeiro tempo, né, e estava em uma má condição, digamos. E ele apresentou uma lesão, né, e ele foi ali sendo tratado, e quando ele foi fazer a transição, aquela transição, né, do departamento médico para o jogo, enfim, ele apresentou novamente a lesão, parece que ela se agravou, e o NASP constatou ali que ele vai ficar 2 meses de recuperação, tá bom? Ele sentiu algumas dores musculares e vai ficar 2 meses de recuperação, 2 meses fora, o que significa dizer que o G2 já não vai jogar o Parazão. É isso. Tá? Então é um jogador que se destacou por outras equipes, mas que chegou no Clube do Remo e uns amam, uns criticam, mas esse ano, eu tô falando desse ano, você pode falar dos anos passados, que ele jogou bem no Clube do Remo, talvez, é a sua leitura, ou pode jogar que ele falar que ele jogou péssimo, mas o fato, não é nenhuma opinião, é que esse ano o G2 não apresentou nada significativo para o Clube do Remo. E se você discorda ou concorda comigo, comenta aí qual a sua leitura sobre isso. Enfim, o G2 é um bom jogador, uma peça fundamental, mas você há de concordar, né, mesmo que você ache que ele seja um bom jogador e tudo mais, e eu não estou dizendo que ele não é aqui, mas que ele não apresentou nada nessa temporada, nesse ano agora de 2022. Não apresentou nada e apresentou sim, lesão. Apresentou uma lesão. Apresentou, na verdade, ali uma participação até no jogo contra o Tapajós, beleza? Só para não deixar aqui, enfim, não ser até eu não ser injusto com o jogador. Aqui, ali contra o Tapajós apresentou, enfim, deu algum serviço para o clube. Entretanto, algo que muitos torcedores sabem, né, e caso você não saiba, agora eu vou te deixar a par disso, é que o G2 ele não tem um substituto de fato para a posição, né? Ou seja, a gente estava dependente ali de um único jogador, né, um camisa 10, que era o G2. E com essa lesão do G2, a diretoria está indo atrás de um jogador que já era para ter ido há muito tempo atrás, tá bom? Há muito tempo atrás. Há muito tempo a torcida está cobrando que tragam de fato um camisa 10, um meia armador de fato. E agora com a lesão, ela está pressionada a ir buscar. Tá? A gente sabe que o prazo de inscrição para o Parazão ele foi estendido até sexta-feira. E, né, quem seria o jogador que estaria na mira ali do Clube do Remo, né, na mira da diretoria? É um jogador que está no Paulistão, jogando no Campeonato Paulista, chamado Gabriel Terra. Gabriel Terra. Caso você conheça o jogador, já tenha visto, comenta aí o que você acha do jogador. E esse seria, né, um substituto para o G2. É o que a diretoria quer trazer. Ou seja, a gente tem que perceber que a diretoria só vai realmente solucionar as coisas quando o problema ele fica mais grave. Tá? Porque a gente já vinha avisando há muito tempo que tinha um problema aí com só ter o G2 de opção para essa posição. Né? E a diretoria dormindo, né? Enfim, e aí fica comprovado que estava equivocada, que deveria ter escutado o torcedor, né? Quando o torcedor dizia para trazer um 10. Esperou o único jogador dessa posição se lesionar para ir atrás de um. E isso foi sorte, vou falar aqui. A sorte dessa diretoria, a sorte dessa gestão do Clube do Remo foi que a FPF, por conta, né, da adiação da 8ª rodada, adiou também, né, estendeu ali o prazo final
para inscrição no BID, tá? Porque caso o G2 tivesse lesionado e a 8ª rodada já tivesse, enfim, acontecido ali, aquele jogo do Clube do Remo, que vai acontecer domingo, já tivesse acontecido no domingo passado, não haveria mais espaço para jogador nenhum entrar nessa reta final do Paraense. Ou seja, a diretoria contou com a sorte, tá? Eu vou deixar isso claro aqui para vocês. Foi tamanha irresponsabilidade que eles não iriam conseguir trazer um jogador se a FPF não fosse tão irresponsável quanto. Então, numa tentativa desesperada de trazer um jogador para colocar no lugar do G2, que é algo que a torcida já vinha cobrando, né? E agora abriram os olhos quando o problema chegou à porta. Estão tentando trazer, né? Pelo menos foi o que saiu ali nas mídias, o jogador Gabriel Terra. Entretanto, qual é o problema? Vão conseguir trazer? Quem sabe? Porque o clube que ele está, o Água Santa lá do Paulistão, ele está travando as negociações, ele está travando ali tudo, parece que não quer que o jogador saia. Por que não quer que o jogador saia? Porque o Água Santa aparentemente quer, enfim, que o jogador fique no final desse Campeonato Paulista, o restante desse Campeonato Paulista, o restante desse Paulistão lá no clube. Eles não querem que o jogador saia. Então a notícia que saiu também foi essa, que o Clube do Remo está em busca desse jogador, mas que o clube em questão, que, né, detém o jogador, não quer liberá-lo, né, quer travar as negociações por conta disso, tá, do restante do Campeonato Paulista. Números do jogador aqui eu vou trazer das últimas 3 temporadas, né? Contando com essa, vou contar essa como uma temporada já, então eu vou trazer o ano de 2020, 2021 e 2022, tudo bem? Para vocês aí. E confere comigo aqui os números do jogador Gabriel Terra. No ano de 2020, o Gabriel Terra estava atuando pelo Juventude, tá? Lá ele fez 12 partidas, dessas 12 partidas, né, ele não marcou nenhum gol e nem uma assistência. O jogador não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência, mas ainda assim jogou 12 partidas pelo Juventude, tá? O Juventude que está na Série A. Na temporada de 2021, o jogador atuou pelo Brasil de Pelotas, tá? Que é o Grêmio Esportivo Brasil, aqui para ser justo com os torcedores do Brasil de Pelotas. Ele fez 30 jogos, né? Desses 30 jogos ele marcou 2 gols, né? E deu uma assistência, tá bom? Então, esses números aí, acompanhem comigo, é os números referentes ao ano de 2021. Já no ano de 2022, né, que é, no caso, esse ano, esse início de ano agora, o jogador está no Água Santa, né, fez 5 jogos nesse início de ano, nem um gol e nem uma assistência. E aí eu quero que você comente aí. Acha que o jogador é uma boa opção, uma má opção? Acha que a diretoria está errando, está pecando? Enfim, deixa aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. A minha opinião continua sendo essa, que foi responsabilidade, e tiveram sorte, porque teve uma federação que é tão irresponsável quanto, e essa é a minha leitura, então que fique claro, essa é a minha leitura, eu creio que as pessoas que vivem nesse país ainda podem ter opinião, então essa é a minha opinião sobre a Federação Paraense de Futebol, e sobre esse fato em específico, beleza? E, né, que esperou ali, enfim, contar com a sorte para poder trazer um jogador, sendo que os torcedores já estavam pedindo há muito tempo. Eu trouxe em uns vídeos passados, aliás, falei que a diretoria estava planejando trazer um atacante, um meia. Esse provavelmente é o meia, beleza? E agora a gente resta saber se ainda fica aí na mira da diretoria o atacante. Quando eu coloquei ali que a diretoria iria trazer um atacante, um meia, eu também coloquei que, segundo a diretoria, só ia trazer se fosse vantajoso, tá bom? E é bem subjetivo o que é o vantajoso para a diretoria. Eu até fiz uma brincadeira, é 2 litros de açaí enfim, sei lá, 2 litros de açaí, se o cara aceitar, e tá bom. Isso que é o vantajoso, é muito subjetivo, a gente não sabe. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, deixe seu like e se inscreva aí, porque não custa nada, beleza? Até o próximo vídeo, tchau! Vale.